Uma boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas vidas de todos nós. Convido os irmãos a, por favor, abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Nós leremos versículos de 5 a 11, texto que nós começamos a ver no domingo passado, e vamos dar mais um passo nele hoje. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós estamos vendo, a partir dessa passagem aqui, o viver do crente nesse mundo aqui, enquanto ele, o crente, aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, o apóstolo Paulo disse: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Essa é a nossa esperança, enquanto nós aguardamos esse dia. Deus nos chama a viver para Ele neste mundo aqui. Este viver é a resposta que nós damos a Ele por Ele ter nos dado esta esperança. É a nossa resposta de gratidão por Ele ter nos salvado, ter nos livrado da condenação eterna. Então nós vivemos para o seu inteiro agrado, nos esforçando para viver de modo digno do Evangelho. Queremos frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento dele mesmo, como ele já nos disse no capítulo 1 dessa carta, no versículo 10. E nós sabemos que Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele não tem mancha de pecado. O nosso Deus, ele é puro. Então viver para Ele nesse mundo aqui, viver em gratidão a Ele por esta graça que nós cantamos aqui, maravilhoso, não é, irmãos? Cantarmos estas coisas que nós acabamos de cantar aqui. Viver em gratidão a Ele por esta graça é fazer todas as coisas de acordo com esse caráter que Ele tem, esse caráter santo. Neste mesmo capítulo aqui, no versículo 17, você pode ler aí, o apóstolo Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo de Deus: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Este é o resumo do viver do crente nesse mundo aqui. É fazer tudo em nome de Jesus. Fazer tudo representando Jesus neste mundo. É fazer tudo como se fosse o próprio Jesus fazendo. O próprio Senhor. É respondendo então com gratidão a Deus por Ele ter nos dado Jesus como nosso Salvador. Então Deus tem um chamado para os seus filhos nesse mundo aqui. Ele aponta um caminho para eles. E esse caminho é o caminho de uma grande batalha. É uma guerra que o crente é chamado a travar. E é a guerra contra o pecado. Quando a pessoa é salva pelo Senhor Jesus Cristo, ela é imediatamente colocada nesse campo de batalha. Como nós vimos no último domingo, esse campo de batalha é o seu próprio coração. De onde vem, irmãos, o pecado? Onde ele surge? De onde ele se levanta para essa batalha?
O pecado, ele não vem de lugar nenhum. O pecado não surge do nada. Nós sabemos que o pecado, ele tem uma fonte. Ele tem uma origem. Ele vem de dentro de cada um de nós. Nós produzimos o pecado contra o qual nós temos que lutar, contra o qual Deus tem nos chamado a lutar. Foi o que Jesus disse, não foi? Todos os males que contaminam o homem vêm dele próprio, vêm de dentro do homem, vêm de dentro do coração. Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É contra estes males, é contra estas coisas que o crente é chamado a lutar. É aquilo que nós chamamos da luta pela santidade. É a luta por viver em nome de Jesus Cristo neste mundo aqui. É a luta por viver em gratidão a Deus. Então viver deste modo é viver lutando contra si mesmo. Lutando contra o eu. Porque tudo isso é produzido dentro de si. É de dentro do coração. Então quando a pessoa conhece a Cristo como seu Salvador, ele começa a caminhar com Jesus, então essa pessoa se vê envolvida nisso, se vê envolvida nessa batalha, nessa guerra. Como nós refletimos da última vez, ela começa a perceber que há desejos em seu coração que não devem ser satisfeitos. Ela começa a perceber coisas que ela precisa abandonar na sua vida, ou tirar da sua vida. E ninguém disse isso para ela. Ninguém falou nada. Com a sua nova consciência em Cristo, a sua nova maneira de pensar, a sua nova forma de enxergar as coisas, ela percebe isso sozinha muitas vezes. Não precisa ninguém chegar para ela e dizer, olha, agora que você é um crente, você tem que largar isso, largar aquilo. Ela nota que há desejos em seu coração que não devem ser satisfeitos. Há impulsos que precisam ser controlados, que precisam ser dominados. Há muitos nãos que ela tem que dizer para si mesma. Ela começa a perceber isso. Então ela percebe que ela está no meio de uma guerra. Ela está no meio de uma batalha. A batalha contra o pecado. É a maior de todas as lutas, irmãos. A maior de todas as lutas. É a maior de todas as guerras que temos para travar nesse mundo aqui. O crente vai percebendo, então, como é difícil ser santo. Como é difícil a santificação. Como é difícil viver para o inteiro agrado de Deus. Como é difícil lutar essa guerra. Porque esse inimigo nunca descansa. Ele nunca desiste. Ele sempre se levanta depois de ter sido derrubado. Ele sempre ganha novos estímulos, ganha novas motivações. O pecado parece que nunca perde a sua força, esse inimigo parece ser incansável. Incansável. Então o crente foi salvo da condenação eterna do pecado, como nós cantamos aqui. Ele foi perdoado por Deus de todos os seus pecados. Mas ele foi chamado para, neste tempo presente, lutar contra isso. Lutar contra o pecado. É uma tarefa que Deus deu para o crente. Por isso que está no imperativo aqui nesses textos que nós demos. É um mandamento de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele descreveu para nós o que é ela, que nós refletimos domingo passado, nos versículos de 5 a 7. Ele diz para nós nos despojarmos de tudo isso, que é o que nós somos aqui, nos versículos de 8, os versículos 8 e 9, que nós veremos hoje à noite. Então ele foi chamado para viver assim, porque Deus é santo e Deus deseja que aqueles que receberam esses chamados sejam santos também, assim como ele é. Este deve ser então o grande objetivo do crente nesse mundo aqui, olhar para si mesmo e lutar. Olhar para a sua própria vida e lutar. O que ocorre, irmãos, é que com o passar do tempo, conforme os anos vão passando desde a sua conversão, o crente começa a se distrair nesse mundo aqui. Ele começa a se preocupar com outras coisas. Ele começa a lutar outras guerras. Começa a travar outras batalhas. Ele se deixa envolver pelas ideias do mundo que o cerca, a cultura que o cerca. E ele começa a achar que há problemas mais importantes com os quais ele deve se envolver, com os quais ele deve se preocupar. E o pecado que se levanta em seu coração passa a não ser mais o seu maior inimigo.
Ele não olha mais para isso como a sua grande batalha. Ele começa a achar que pessoas são seus maiores inimigos. Ele começa a achar que aqueles que estão no poder é que são o grande problema contra o qual ele deve lutar. Então ele começa a deixar a luta contra o pecado para se envolver em outras lutas, com outras coisas. E ele começa então a atender às ideias do mundo, começa a atender à agenda do mundo. Ele começa então a ficar distraído. Satanás começa a desviá-lo do que realmente importa nesse mundo aqui até Jesus voltar. E por essa causa ele precisa ser então constantemente lembrado de que o seu maior inimigo está dentro dele. Está dentro de si. É o seu próprio pecado que levanta todos os dias contra você. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Por que dia a dia tomar a cruz e seguir Jesus? Porque dia a dia há algo que precisa ser pregado nessa cruz. Dia a dia há essa natureza terrena que precisa ser morta, como ele nos diz aqui. Dia a dia há desejos profundos que surgem no nosso coração e que nós precisamos crucificá-los. Há algo muito importante, irmãos, que nós somos chamados a fazer. E nós não devemos nos distrair disso. Não devemos nos desviar disso. Isso é tão importante que ele está acima do nosso bem-estar nesse mundo aqui. Isso nos é dito, irmãos, na carta escrita aos Hebreus. Nós sabemos que aquela carta, a carta dos Hebreus que está aqui na nossa Bíblia, ou carta aos Hebreus que está aqui na nossa Bíblia, nós sabemos que esta carta foi escrita para um grupo de crentes naqueles dias que estava enfrentando dificuldades. Eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios compatriotas judeus. Eles eram judeus que haviam se convertido a Cristo e que estavam agora tendo dificuldades causadas pelos seus próprios irmãos judeus que odiavam a Cristo. E então eles estavam se desanimando da fé por causa dessas dificuldades, e a carta então foi escrita para reanimá-los. E em meio àquelas dificuldades, eles estavam tentando então aliviar os problemas, eles estavam tentando melhorar a situação, tentando dar melhores condições para eles, ou seja, tentando produzir um bem-estar para eles naqueles dias. Era o que eles estavam pensando em fazer. E por causa disso, alguns estavam considerando até voltar para o judaísmo, para ter uma vida mais tranquila. E então o autor daquela carta vai dizer para eles: vocês estão esquecendo de lutar a maior de todas as lutas. Vocês estão achando que é justo buscar uma vida mais tranquila. Vocês estão se distraindo da luta que vocês foram chamados a lutar. Vocês não estão percebendo que estas dificuldades pelas quais vocês estão passando são para ajudar vocês a lutar a maior de todas as lutas que vocês têm. Vocês estão distraídos, é o que ele diz naquela carta. Vocês estão saindo do propósito de Deus para vocês. Então ele pede naquela carta que eles observem Jesus. É uma carta que exalta Jesus. E lá no capítulo 12 de Hebreus, então, os versículos de 3 a 6, ele diz para eles: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Quem é esse? É Jesus. Considerai Jesus, que suportou tanta oposição como vocês estão suportando. Olha o que Jesus suportou. Então olhem para Ele, para que vocês não desanimem, para que vocês não se fatiguem desmaiando em vossas almas. E aí ele diz no versículo 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E já se esqueceram da exortação que como filhos ele discorre convosco: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem recebe. Então eles estavam tirando o olhar de Jesus, eles estavam esquecendo de ver como Jesus viveu nesse mundo. Eles estavam esquecendo de que a grande luta deles era contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Vocês nem lutaram contra o pecado ao ponto de derramar o sangue.
Ele diz, essa é a luta. Esse é o objetivo. Vocês não lutaram tudo o que tem para ser lutado contra o pecado. Esqueceram o propósito de Deus para vocês? É o que ele diz naquela carta. Vocês se distraíram com outras lutas, com outras preocupações, com outras intenções. E vocês não estão percebendo que tudo isso é Deus disciplinando vocês. É Deus corrigindo vocês. É Deus ajudando vocês a lutar a luta que vocês têm para lutar. Que é a luta contra o pecado. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. É para isso que ele escreveu aquela carta, para animá-los nessa luta. E ele então vai dizer lá no capítulo 12, versículo 10. Deus nos disciplina para aproveitamento, para que sejamos participantes da sua santidade. O que é participar da santidade de Deus, se não lutar contra o próprio pecado? Portanto, irmãos, o crente tem uma luta para lutar. E essa luta está dentro dele. Está dentro do seu coração. É a luta contra o próprio eu. É negar a si mesmo. É tomar a sua cruz. Pregar nela aquilo que se levanta todo dia dentro dele, querendo dominá-lo. É viver para o inteiro agrado do Senhor. É a maior de todas as lutas neste mundo aqui. Todas as preocupações que um crente tem, irmãos, devem vir depois dele estar travando essa luta. Sabe, eu fico pensando como a igreja seria diferente, irmãos. Como a nossa vida seria diferente como igreja, se cada um de nós estivesse sempre atento de que essa é a luta que nós devemos travar, que é contra nós mesmos. É contra o nosso eu, é contra o nosso ego, é contra aquilo que se levanta dentro de nós. Veja o apóstolo Paulo, ele tinha tantas preocupações na vida dele, não tinha? Ele fala delas nas cartas que ele escreve, nós conhecemos o apóstolo Paulo. Nós desenvolvemos até intimidade com ele. Ele desejava ver o reino de Deus crescer. Ele desejava que em cada cidade houvesse uma igreja de Cristo Jesus lá. Mas ele nunca se esquecia de que a sua luta principal era contra ele mesmo. Por isso que ele escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele tinha tantas coisas para fazer, mas ele não se esquecia disso. De que algo se levantava dentro dele, e ele precisava esmurrar, ele precisava lutar. E ele vai dizer até como ele luta, ele fala assim, eu luto não como se estivesse dando golpes no ar, mas eu procuro acertar, para derrubar o meu inimigo. Eu corro não sem meta, eu quero chegar na frente dele, eu quero vencê-lo. E esse inimigo era quem? Contra quem ele lutava? Contra ele mesmo. Então de nada adianta trabalhar para que haja igrejas em todos os lugares, ele estava dizendo, se eu não estiver lutando a maior de todas as lutas que eu tenho para lutar, que é a luta contra o meu próprio pecado. Então Deus chama o crente para lutar essa luta. A luta contra o pecado que surge no seu coração. Lutar contra o pecado é o chamado de Deus para todo aquele que está em Cristo. E de que maneira essa luta se dá? Essa luta se dá negando a si mesmo. É o que nós vimos no domingo passado. Reconheça que Deus deseja, que você deseja, melhor dizendo, o que Deus não deseja. E negue esses desejos. Faça morrer essa natureza terrena, é o que ele nos diz. Nós refletimos sobre isso. E ele fala aqui dos desejos sexuais, porque os desejos sexuais são os desejos mais profundos no coração de uma pessoa. Pelo discernimento que o Espírito Santo deu a ele, Paulo, ele entrou no coração humano aqui no versículo 5. Ele foi descendo até o fundo, e lá no fundo ele encontrou o quê? Ele encontrou a idolatria, a cobiça que é a idolatria, a avareza que é a idolatria, como está aqui na nossa versão. E Deus abomina o pecado sexual porque na sua essência é o homem adorando a si mesmo. É a evidência máxima do seu egoísmo. É a idolatria no seu ponto mais alto. É o ponto máximo do amor que uma pessoa tem por si mesma. É a evidência clara de que ela quer ser o Deus da sua própria vida. Então Paulo diz que é aí que começa a luta contra o pecado, negando os desejos mais profundos da natureza humana, que são os desejos sexuais. E ele começou dizendo que qualquer atividade sexual fora do casamento, como instituído por Deus, a aliança instituída por Deus, é resultado dessa cobiça, que é idolatria, ele diz. Por isso é abominável para Deus. A pessoa diz, eu quero e eu vou ter. Eu terei.
ela passa por cima de outra pessoa, ela viola a outra pessoa, ela ofende a outra pessoa, ela defrauda a outra pessoa, como um leão devorador, ela está dizendo: eu vou matar você, eu vou me alimentar de você, você vai morrer e eu vou viver. Isso é o máximo da idolatria. É o máximo do egoísmo. Ela viola a outra pessoa num ato sexual ilícito. Ela mata a outra pessoa para se alimentar dela, como o leão faz com a sua presa. A pessoa age de fato como uma devoradora. Isso é a atividade sexual fora dos planos de Deus. É a idolatria mais evidente. É a mais evidente manifestação da idolatria. E Paulo diz que temos que lutar contra isso. É o primeiro passo da nossa luta nesse viver, neste mundo aqui, para a glória do Senhor, para o seu inteiro agrado. É a primeira ação do crente na sua luta contra o pecado. É negando a si mesmo. Lutar contra o pecado é o chamado de Deus para todo aquele que está em Cristo. E qual o segundo passo, então? De que outra maneira se dá essa luta? A luta contra o pecado. Essa luta se dá, irmãos, também na compaixão para com os outros. É o que nós extraímos aqui dos versículos 8 e 9. Essa luta se dá na compaixão para com os outros. Nos versículos 8 e 9 aqui, Paulo dá um outro mandamento, ele dá uma outra lista de pecados, também muito específicos aqui. É uma lista de pecados que revela, irmãos, que revela mais um aspecto do que é a natureza humana. E como eu disse para os irmãos no domingo passado, é uma passagem difícil, é uma passagem desconfortável. Ela apresenta a natureza humana para nós de uma forma muito gráfica, muito visível, e a visão não é bonita, ela não é agradável aos olhos. A primeira lista que ele apresentou, no versículo 5, ela é pessoal. É a pessoa olhando para si mesma, apreciando a si mesma, adorando a si mesma como alguém que está no centro de tudo. A segunda lista, ela é social. É a pessoa olhando para as outras pessoas e vendo as outras pessoas como um problema para ela. A primeira lista é pessoal, a segunda então é social. Ambas, irmãos, envolvem a luta contra si mesmo. Porém agora é uma luta contra si mesmo nas relações humanas. Agora nas relações sociais. No versículo 5, Paulo disse: faça morrer a vossa natureza terrena. No versículo 8 ele diz: despojai-vos. Despojar é tirar, é remover, tirar do caminho. Era um verbo usado naqueles dias para o ato de tirar a roupa. Era a roupa que estava suja, que precisava ser tirada. É o desejo do qual a pessoa deve se livrar, e se livrar logo. É querer tirar essa roupa suja, se limpar, e vestir uma roupa nova, é o que ele vai dizer aqui. Esta é a imagem que o apóstolo Paulo constrói aqui, nessa luta do crente contra o pecado. Espiritualmente, isso significa arrependimento. É a pessoa reconhecendo aquilo que precisa ser tirado fora da sua vida. É a pessoa olhando para si mesma agora e não gostando do que ela está vendo em si mesma. Então ela sente um desejo de mudança. Ela começa a se despojar. Ela quer tirar aquilo. Ela quer tirar essa roupa suja e quer vestir uma roupa limpa. São novas atitudes, uma nova maneira de viver, irmãos. A novidade de vida que nós lemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. É a nova maneira de viver em relação às outras pessoas. E é o crente revelando o seu novo caráter. É Cristo de fato se manifestando na sua vida. É o crente fazendo tudo em nome de Jesus. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é a ira. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Como vimos, a primeira lista manifesta os desejos profundos pelo sexo. A segunda se manifesta pela fala, pela língua, é pela boca. No versículo 5, o Espírito Santo foi entrando no coração humano. Através do apóstolo Paulo, ele foi revelando o que tem lá dentro. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno.
e chegou lá no fundo, onde ele encontrou a cobiça que é a idolatria, a avareza que é a idolatria. Ele foi mergulhando na natureza humana e revelando de fato o que ela é. Como nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É isso que a palavra de Deus faz. Mostra o que nós temos por dentro. Então ele foi mergulhando na natureza humana, revelando o que tem lá, no versículo 5. Agora no versículo 8, ele já está lá dentro. Está mostrando o que está lá. Agora ele começa a mostrar de dentro para fora. E para falar da relação com as outras pessoas, ele começa mostrando o que é a fonte de tudo. Tudo começa com a ira. A ira, irmãos, é uma palavra que fala de reação. É a reação que a pessoa tem. É também uma forma de idolatria do coração humano. É a reação que nós temos, irmãos, quando as coisas não saem do jeito que nós queremos. É o desejo que nós temos de ser Deus. Por isso que é idolatria. Porque nós queremos estar no controle. Nós queremos controlar tudo. Nós queremos controlar todos. Então, quando acontece alguma coisa que é contra aquilo que nós queremos, a reação é ira. É a ira que nós temos. É o nosso ego se manifestando. Ele dando a sua cara. Esse desejo que nós temos, então, de estar no controle. Então, a primeira lista de pecado fala de um desejo profundo. Que é o prazer que nós temos. O prazer do controle. O prazer de querer as coisas do nosso jeito. Ele fala disso. Então essa lista fala desse desejo profundo de que nós temos, de que as pessoas nos agradem. É o desejo que nós temos de que elas façam tudo como nós queremos que seja feito. Que tudo seja feito do jeito que nós queremos, quando nós queremos. Nós queremos controlar tudo. E quando sai do nosso controle, a gente fica irado. Nós reagimos com ira. A ira pecaminosa, então, irmãos, é uma forma de idolatria. É a pessoa se colocando no lugar de Deus. Então ela não percebe, mas ela cria suas próprias leis. Ela cria sua lei. E ela julga as pessoas com base nas leis que ela criou. E se as pessoas não seguem as suas leis, então ela condena as pessoas. Ela reage dessa forma, irada com as pessoas. Ela pune as pessoas. Ela castiga as pessoas. Porque no fundo ela quer estar no trono, o trono da sua vida e da vida dos outros. E então ela quer controlar, ela quer ter o poder, ela não quer perder de forma alguma. Então nessa passagem aqui o Espírito Santo está dizendo aquilo que é o coração humano, está mostrando o que tem lá dentro. E lá dentro está um coração irado. É um desejo, irmãos, um desejo profundo, arraigado nas profundezas do coração. Nós queremos controlar as pessoas. Nós exigimos que elas façam como nós queremos. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 4, quando ele fala sobre como os pais devem conduzir seus filhos. Ele diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É um chamado para os pais não ensinarem seus filhos na ira. E como é que os pais fazem isso? Como é que os pais criam um filho na ira? Quando eles fazem tudo o que os seus filhos querem, quando eles dão tudo o que os seus filhos querem, quando eles querem e do jeito que eles querem. Então esses filhos são treinados a estar no controle, a controlar todas as situações. Eles ficam acostumados a controlar tudo. Então quando as coisas começam a não sair do jeito que estes filhos querem, eles reagem com ira, porque a ira já está lá no coração deles. Isso, obviamente, não é um problema só das crianças. Isso é um problema de muitos adultos. Há muitos adultos que eles são treinados a sempre ser agradados. E quando isso não acontece, quando eles são contrariados de alguma forma, eles ficam irados. Eles reagem assim. Então eles punem as pessoas que estão ao seu redor. E há várias maneiras de punir, irmãos. Há várias maneiras pelas quais você pune as pessoas que estão à sua volta. Alguns gritam. Alguns batem, alguns dão socos,
Alguns batem o pé, batem a porta. Outros silenciam. Se afastam. Se isolam. Há pessoas iradas que nunca deram um grito na sua vida. Você mal ouve a voz deles. Mas são pessoas iradas, porque têm o seu próprio jeito de punir as pessoas que estão à sua volta. Então a ira tem várias maneiras de se manifestar. E na essência ela é idolatria. Porque é a pessoa assumindo um lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Deus é que tem o controle de todas as coisas. Deus é que tem que ser agradado em tudo. Porque Ele é o único que é santo. Santo na sua perfeição. Deus tem ira. Mas a ira de Deus é sempre justa. A ira dele é sempre contra o pecado. Inclusive essa ira foi mencionada aqui no versículo 6. Ele disse, por estas coisas é que vem a ira de Deus. Deus tem ira. Mas a ira dele é uma ira justa, porque é contra o pecado. Mas a ira do homem é uma ira injusta. Nunca vai ser justa quando ela não é contra o pecado. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20, ele diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar e tardio para falar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que ele diz isso? Seja tardio para falar. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para se irar. Porque comumente a ira se manifesta nas palavras. Um homem irado, irmãos, é um homem que quer. Um homem irado é um homem que exige. Um homem irado é um homem que quer controlar. Um homem irado é um homem que quer ser Deus. Então é um homem idólatra. É a idolatria, é a cobiça que está no seu coração. Isso se manifesta muito, irmãos, em nossas vidas. Nós não queremos perder nunca. Nós queremos sempre ganhar. Nós queremos somente ganhar e ganhar e ganhar. E quando isso não acontece, nós nos iramos. Nós precisamos reconhecer que nós somos assim. Mudanças não acontecem quando nós não nos enxergamos assim. Mudanças efetivas não vão acontecer nas nossas vidas. Para que nós tiremos isso de nós, nós precisamos reconhecer. Essa é a roupa que precisa ser tirada. É despojar-se da ira. A ira que surge no coração. A segunda manifestação dessa natureza que ele coloca aqui é a indignação. Depois da ira, ele fala dela. É uma palavra que também fala de reação. Tem a ver com calor. É a paixão que ferve no coração. Está ligada ao desejo também. É a fúria quando as coisas esperadas não acontecem. É a brasa, sabe, que foi assoprada e gerou o incêndio. Essa é a ideia. É a ideia de queimar aqui. A pessoa ferve. Ela queima quando as coisas não saem do jeito que ela quer. Se não foi do jeito que ela queria, ela começa a ferver. Então a pessoa parte para cima daquelas que não fizeram as coisas do jeito que ela queria que fosse feito. Ela os machuca com palavras. Ela fere essas pessoas com suas atitudes. Ela se vinga dessas pessoas de alguma maneira. Ela encontra um jeito de atender aquele desejo intenso que surgiu no seu coração, quando as pessoas não fizeram as coisas do jeito que ela queria que fosse feita, quando não fez o que ela queria. Isso é a explosão de raiva, irmãos, que surge quando a pessoa é contrariada. Porém, é uma reação agora ríspida. A pessoa grita, ela briga, ela inflama. E é interessante que essa palavra aqui, ela é uma palavra que era usada para um calor que dura pouco tempo. Sabe aquela pessoa que reage assim, mas depois tudo passa e ela volta como se não tivesse acontecido nada. Eu sei que nessas horas você fica lembrando de algumas pessoas. Não olhe para elas, para não pegar mal, né? É aquele que a gente diz, é o esquentadinho. Até que foi esquentadinho mesmo. A coisa não sai do jeito que ele quer, ele fica esquentado mesmo. Você vê isso nos casamentos.
Um dos cônjuges se revolta quando as coisas não saíram do jeito que ele queria. Então ele grita com o seu cônjuge. Ele grita. Ele bate a porta. Ele ofende com palavras. Mas passa um tempo, ele volta como se não tivesse acontecido nada. Passa um tempo, ele volta. Retoma as conversas. Como se nunca tivesse acontecido aquelas coisas. Como se nunca tivesse dito aquilo que disse. Como se nunca tivesse gritado. Como se nunca tivesse batido a porta. Isso acontece nos casamentos. Ele nunca se lembra de se arrepender por aquilo. Ele nunca se lembra de se retratar por aquilo. Ele fez, explodiu, mas depois ele volta como se não tivesse acontecido nada. Na igreja isso acontece. Há crentes na igreja que são conhecidos assim. E olha lá ele. Eu já sabia que ele é assim mesmo. Então eles reagem inflamados, com calor quando são contrariados. Eles levantam a sua voz, eles reclamam. Mas depois estão lá eles agindo como se nada tivesse acontecido. É o fogo que queima na palha, essa é a ideia. Arde em calor. É um fogo que sobe alto, ele é notável, você não enxerga de longe, mas ele tem pouca duração. Logo ele desaparece. E é disso que essa palavra aqui se trata. Alguns acham que isso é normal. É uma questão de temperamento apenas, essas pessoas dizem. A pessoa é assim mesmo. Vocês têm que ter paciência comigo, eu sou assim mesmo. O Espírito de Deus está nos dizendo que isso é um tipo de idolatria do coração. É a pessoa querendo ser Deus. É ela querendo ser atendida, obedecida nas suas exigências. Então isso deve ser combatido pelo crente. Deve ser lançado fora, deve ser arrancado da sua vida. É a roupa suja que precisa ser tirada fora. Precisa ser lançada para longe. Isso deve ser, é a luta que ele tem que lutar. Ele deve se arrepender disso. Ele deve não gostar de ser assim. É isso que significa o arrependimento. Na verdade, Jó usou uma palavra mais forte do que essa, inclusive. Jó disse que é para ter nojo de si mesmo por ser assim. Quando Deus fez toda aquela obra na vida de Jó, ele disse: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Sabe o que é abominação? Abominação é sentir nojo de si mesmo. Ele disse: eu me abomino. Abominação é uma palavra que no hebraico era usada para o ato de você sentir o cheiro de uma carne podre. Putrefação nauseante. Essa é a palavra que Jó disse a respeito de si mesmo. Eu me abomino. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Ela deve não gostar de ser assim. Efésios capítulo 4, versículos 30 e 31 vai nos dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, veja como eu não entristeço o Espírito Santo, que habita em mim, e no qual eu fui selado para aquele dia que Jesus vier me buscar. Como eu não o entristeço, ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim, toda malícia. Longe de vós, despojai-vos, tire da sua vida. Então o Espírito Santo, que é manso, ele se entristece quando a nossa ira se manifesta dessa maneira. E o Espírito Santo quer nos ensinar então a ter o contentamento, quer nos ensinar a ser mansos. E quando a pessoa age assim, quando ela tem essa reação inflamada, irmãos, ela não está demonstrando contentamento. Está faltando contentamento. Ela quer ser Deus, ela não está aceitando que Deus é soberano na sua vida e está decidindo a sua vida. Então ela quer decidir a sua própria vida e então ela age assim com os outros, ela age assim com as outras pessoas. Isso precisa ser lançado fora. E só vai acontecer quando nós olharmos para nós mesmos, quando nós entendermos que essa é a luta que Deus nos chamou a travar e reconhecer que o nosso coração, ele é assim, ele é um coração idólatra, um coração que não quer deixar Deus reinar. E é preciso enxergar isso em nós e lançar isso fora de nós. Então ele usou essa palavra aqui, essa expressão, essa manifestação da idolatria, que é a indignação. E então a terceira palavra que ele usa aqui é maldade. Ele acrescenta isso aqui. Algumas versões trazem a palavra malícia.
Essa palavra aqui, irmãos, ela fala de uma disposição cruel. Falei para vocês que não é bonita a imagem, né? É uma disposição cruel. A pessoa reage com crueldade quando ela não é atendida. Ela demonstra essa disposição. Ela não tem pena de punir as outras pessoas. Ela não se sensibiliza. Ela oferece o seu castigo sem misericórdia. Ela castiga outra pessoa sem nenhuma misericórdia. Que imagem feia, irmãos, do coração humano. Que imagem horrível. Essa palavra aqui, irmãos, ela aparece em muitas passagens do Novo Testamento. Ela apresenta como uma manifestação da natureza humana que precisa, de fato, ser combatida. O apóstolo Pedro, ele escreveu na sua carta, ele também falou sobre isso. Ele usou também o mesmo verbo de tirar a roupa, como se fosse uma roupa que precisa ser colocada fora por sua imundícia. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias e inveja, e toda sorte de maledicências. Veja, de toda maldade, essa crueldade. É tirar de dentro de nós aquilo que está lá no nosso mais profundo ser, lá dentro de nós. Nós lemos aqui, né, neste culto, nosso irmão Edivaldo leu Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é o Senhor sondando o nosso coração. Aqui é o Senhor mostrando para nós o nosso coração. E nós precisamos reconhecer que nós somos assim. Há essa crueldade no coração humano de não ter misericórdia. Sabe, essa frieza de castigar os outros. Irmãos, nós estamos vendo isso aí acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos vivendo épocas sombrias. Sombrias. As pessoas estão matando umas às outras sem misericórdia. Eu não estou falando das mortes que acontecem no âmbito da criminalidade. Não é disso que eu estou falando. As pessoas estão matando e não têm piedade. Alguns literalmente estão tirando a vida dos outros. Porque as pessoas pensam diferente delas. E outras estão tirando a vida das pessoas em vida. Destruindo a vida dos outros, sem matá-las literalmente. E com uma crueldade, uma frieza. Uma frieza. Nós estamos vivendo dias difíceis, as pessoas castigando umas às outras e desejando o castigo. O castigo. Dizendo, mereceu o que recebeu. Merece. Isso está em todos os lados. Em todos os lados da nossa sociedade. Então essa palavra também manifesta, irmãos, a idolatria do coração. É a pessoa sendo um Deus, punindo aquelas outras pessoas que não agem como ela queria que essas pessoas agissem. É uma crueldade sem medida, é o desejo de controlar as pessoas. É o desejo de ter controle sobre as pessoas. Em Atos capítulo 8, irmãos, o apóstolo Pedro confrontou duramente um homem por esta maldade dele. Filipe, lá em Atos capítulo 8, Filipe, ele chega em Samaria pregando o evangelho e Deus estava usando ele poderosamente lá em Samaria, manifestando através da vida de Filipe muitos milagres. E havia lá em Samaria um homem chamado Simão, que fazia artes mágicas lá em Samaria. Muitas pessoas admiravam esse homem e achavam que nele havia o grande poder de Deus, na vida desse homem Simão. Diziam até que ele era o poder de Deus. E quando Filipe chegou lá pregando o evangelho, até esse Simão aderiu. Até esse Simão começou a seguir a Cristo, foi batizado inclusive. E depois a igreja enviou lá para Samaria Pedro e João, para eles autenticarem como apóstolos de Cristo Jesus aquilo que estava acontecendo lá em Samaria.
E então Pedro e João chegaram lá, começaram a orar, impor as mãos sobre as pessoas, e o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, e algo acontecia ali que manifestava de fato, de uma forma evidente, que o Espírito Santo havia descido sobre aquelas pessoas, sobre as quais Pedro e João colocavam as mãos e oravam. Então Simão ficou admirado com aquilo. Ele ficou admirado. E ele ofereceu dinheiro para Pedro e João, para que eles concedessem a ele o poder, para que ele também, ao impor as mãos sobre as pessoas recebessem o Espírito Santo. Então Pedro disse para aquele homem: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Você não tem parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade. A mesma palavra que é usada aqui. Arrepende-te, pois, desta tua maldade e roga ao Senhor, porque talvez seja perdoado esse pecado que o teu coração está alimentando, que o teu coração está pensando. É o que Pedro diz para ele. E veja que você está em fel de amargura e laço de iniquidade. Olha o que Pedro disse para aquele homem. Então por que Simão queria ter isso? O dom de Deus para impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo? Porque Simão era um homem idólatra. Ele não queria abençoar as pessoas, ele queria controlar as pessoas. Com as artes mágicas que ele fazia, as pessoas estavam dizendo, ele é o poder de Deus. Então ele controlava as pessoas, ele estava gostando disso, de ter esse poder. E aí quando ele viu os apóstolos fazendo aquilo, ele falou: vocês não querem, eu dou dinheiro, vocês me concedam esse poder para eu também impor as mãos sobre as pessoas e isso acontecer. Era a idolatria do coração dele, e Pedro disse: isso é maldade. Isso é crueldade do seu coração, porque você quer controlar a vida das pessoas, você quer ser o centro, você quer que as pessoas estejam ao seu redor. É a idolatria, irmãos. E aqui a palavra de Deus está dizendo que qualquer um de nós tem isso no seu coração, e tem que ser tirado fora. Nos despir disso, tirar essa roupa suja, é reconhecer e nos arrependermos por ser assim. Há em nós, irmãos, uma crueldade. Nós não somos os bonzinhos que a gente pensa que a gente é, irmãos. Nós não somos. E é o que Paulo está dizendo, que todo crente tem que colocar para fora de si. A quarta palavra que ele usa aqui, irmãos, é a palavra maledicência. É um outro aspecto dessa idolatria do coração. Então o Espírito de Deus passa da maldade para a maledicência. A palavra literalmente aqui é blasfêmia. É blasfemar. O coração se ira, ele fica indignado, ele revela a sua maldade e então a boca fala. A língua revela esse coração então idólatra, esse coração irado. Então o ataque à pessoa começa a acontecer. O ataque verbal. É a condenação verbal. E essa palavra aqui revela a reação irada contra as pessoas e contra o próprio Deus. Por isso é blasfêmia. Quem fala mal das pessoas fala contra o próprio Deus. Ele está se levantando contra aquele que está no trono. Ele está se levantando contra aquele que realmente é soberano. Aquele que de fato está no controle. Então quando alguém fala mal da outra pessoa, fala mal da imagem de Deus. Tiago também vai nos dizer isso em Tiago capítulo 3 da sua carta. Ele falando que um homem que consegue controlar a sua língua é um homem perfeito. Onde está esse homem perfeito? Então ele começa a discorrer sobre a língua. Ele fala que a língua, irmãos, é um pequeno órgão que nós temos no nosso corpo, mas põe em destruição toda a vida humana. Ele é como uma fagulha que cai e incendeia uma floresta inteira. Ele é como, irmãos, o leme do navio, que é pequenininho, mas ele que diz para onde o navio vai, segundo a orientação do timoneiro. Ele fala, a língua, ela é incontida. Ele fala que o homem é capaz de dominar, irmãos, os animais. Ele domina as aves dos céus. Naqueles dias já se fazia isso. Ele domava as aves dos céus, ele domava os peixes do mar, ele domava os animais que estão sobre a terra, mas a língua ele não consegue domar.
Então ele diz que a língua dos homens, ela é incapaz de ser domada. Ele diz é mal incontido. Ela carrega veneno mortífero. E com ela nós bendizemos ao Senhor, mas com ela também nós amaldiçoamos os homens, que são feitos à semelhança de Deus. Por isso que é uma blasfêmia. Porque quando nós falamos mal das outras pessoas, nós estamos falando de alguém que foi feito à semelhança de Deus, à semelhança do Senhor. Então é uma afirmação da palavra de Deus, que a língua nenhum homem é capaz de domar. O homem é capaz de domar as feras, animais, répteis, mas não consegue controlar a própria língua. Então Tiago diz que com essa mesma língua nós somos capazes de fazer isso. De adorar a Deus, mas atacar os homens que são feitos à sua semelhança. Maledicência é um ataque ao próprio Deus, irmãos. Porque a pessoa está falando mal daquele que foi feito à imagem do nosso Deus. John MacArthur disse que isso é um insulto dirigido, que o insulto dirigido a um ser humano é uma flecha atirada em direção à imagem de Deus. A maledicência, irmãos, é esta manifestação da idolatria do coração humano. Se a pessoa não me atende como eu quero, se ela não se comporta do jeito que eu quero, então eu a puno com as minhas palavras. Eu tento matar a reputação dela, falando dela para as outras pessoas. Eu me vingo dela, ferindo-a perante os outros. Isso é a maledicência. Isso é uma blasfêmia contra o nosso Deus. Alguém disse, irmãos, uma coisa que é de fato verdade. Ele diz assim: quando alguém vem a mim falando mal de outra pessoa, eu sei mais dele mesmo do que da pessoa de quem ele está falando. E é verdade isso, né? Quando alguém chega para nós falando mal de uma outra pessoa, você sabe mais dessa pessoa que está falando do que da pessoa de quem ela está falando. Eu sei que essa pessoa está irada. Eu sei que essa pessoa está indignada. Eu sei que essa pessoa está sendo cruel, porque ela está assassinando a reputação da outra pessoa. E eu sei que ela está blasfemando. Blasfemando contra Deus e blasfemando contra aquela pessoa de quem ela está falando. Que luta, irmãos, que nós temos para travar conosco mesmos. Que luta. Como é que nós podemos nos distrair com outras batalhas? Como é que nós podemos estar tão distraídos? E ficando irado com as coisas por aí. Quando eu tenho uma luta para travar comigo mesmo. Uma vez eu ouvi, irmãos, eu estava numa palestra, uma pregação, e o pastor estava falando justamente sobre palavras. Ele estava fazendo um estudo bíblico sobre as palavras que saem da nossa boca. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu saí de lá e eu falei assim, meu Deus, eu não quero falar, nunca mais eu quero falar nada. Eu queria ser mudo. Eu queria ser mudo. Eu falei, meu Deus, como são as minhas palavras? Como é a minha língua? Que luta que nós temos para travar conosco mesmos, para a gente ficar distraído com tantas outras coisas. Distraídos com as coisas deste mundo e deixando essa luta de lado. A Bíblia está dizendo que a língua eu tenho que lutar contra ela e está dizendo, olha, é mal incontido. É um mal incontido. Nós não tememos isso. Nós não temos esse temor. Nós deixamos as coisas passarem despercebidas. Veja que a Bíblia diz que nenhum de nós é capaz de exercer domínio. É para a gente ir para o Senhor e falar, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. O Senhor me chama para viver isso aqui. E o Senhor mesmo diz que eu não consigo controlar a minha língua. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Senhor? Se o Senhor não me socorrer e não me livrar de mim mesmo. Não me salvar de mim mesmo. Isso deveria nos encher de temor. Nos encher. Nós deveríamos ter medo de nós mesmos. É isso que eu falo, o crente vai passando o tempo. Vai se passando os anos da sua conversão, ele começa a deixar de ter medo de si mesmo. Começa a perder o temor de si. A gente deveria ficar em silêncio. Ser de breves no ouvir e tardio no falar e tardio no se irar.
porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por que é que nós somos assim? Nós somos assim porque nós somos idólatras. E precisamos estar constantemente arrependidos disso. Quando o nosso coração quer e não consegue, é assim que nós reagimos. E nós precisamos nos despir disso, tirar essa roupa nojenta, essa roupa suja, nos afastar disso, afastar isso de nós mesmos com muito temor do Senhor, porque o nosso maior problema está dentro de nós. Está dentro do nosso coração. E aí da maledicência, o apóstolo Paulo passa para a linguagem obscena do falar. Aqui a pessoa fala, porém agora ela começa a usar palavras baixas. Ela não se contenta em falar mal da outra pessoa, mas ela começa a escolher palavras para enfatizar aquilo que ela está querendo dizer, para ela expressar aquilo que ela pensa da outra pessoa. É o coração revelando do que de fato ele está cheio. A palavra obsceno aqui, irmãos, literalmente significa palavras sujas, palavras imundas, palavras impuras, palavras que não devem fazer parte do vocabulário daquele que está fazendo morrer a sua natureza terrena. Não devem fazer parte daquele que está se despindo do velho homem. Ou seja, não deve fazer parte daquele que está em Cristo Jesus. Não deve fazer parte do vocabulário daquele que busca as coisas do alto, que pensa nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Agora, o problema não está na palavra em si. O problema está no coração que armazena aquele pensamento que se expressa por meio dessas palavras escolhidas para tal. É o que a pessoa pensa, é o que ela deseja. É a ira, irmãos, que é a orgia do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É a palavra que é dita e essa palavra não tem nenhuma utilidade. É a palavra que não traz nenhuma edificação, não transmite nenhuma graça. É a palavra poluída, a palavra contaminada. Agora aqui, irmãos, a Bíblia não está falando para a gente fazer uma reforma no nosso vocabulário. Ela está dizendo o quanto o nosso coração precisa de transformação. É arrepender-se por sermos assim. Arrepender-se por termos um coração que traz esse tipo de pensamento. Isaías reconheceu isso em si mesmo quando ele foi ao templo e viu o Senhor. Ele viu o Senhor em toda a sua santidade. Ele diz que os serafins estavam sobre ele. E os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E aí Isaías, ao contemplar aquilo, olhou para si mesmo. E ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava se arrependendo de ter o coração que ele tinha. Coração este que expressava o que era por meio das palavras que saíam dos seus lábios. Eu sou um homem de impuros lábios, ele disse. E os pensamentos se manifestam pela fala, e Isaías reconheceu que aquilo que ele falava expressava o que ele trazia em seu coração. Quando alguém solta uma série de palavras impróprias, ela revela um coração irado. Um coração que quer ser Deus, um coração que quer ter soberania, e revela isso ao ponto de soltar palavras sujas, palavras impróprias. Isso inclui aquilo que nós chamamos de palavrões, mas não significa somente isso, irmãos. Algumas palavras podem ser polidas, bonitas, mas a intenção é expressar a ira, a intenção é ferir, é uma linguagem abusiva. É o que somos e que precisa ser lançado fora. Alguém que usa a linguagem obscena revela o pensamento que ela tem sobre a pessoa contra quem ela está falando. Jesus falou sobre a gravidade disso, irmãos. Quero lembrá-los a respeito daquilo que o Senhor Jesus disse. Em Mateus capítulo 12, versículos de 34 a 37, nosso Senhor Jesus disse: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más.
Digo-vos de que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas eles darão conta a Deus no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado, Jesus disse. Então Jesus falou o peso que tem as palavras que saem de nossos lábios. As palavras revelam o estado do coração. Então é preciso tratar o coração. É preciso que haja, irmãos, uma mudança profunda. Não é apenas proibir palavras. Como disse, não é apenas reformar o vocabulário. É preciso reformar o coração. É preciso ir a Deus, pedindo a Ele misericórdia. É preciso tirar a roupa suja, lançar fora essa roupa. É o que Ele nos diz. E por último, o apóstolo Paulo fala da mentira. Ele diz no versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A mentira, irmãos, é uma ação do velho homem, é o que ele diz. O novo homem é criado em justiça e retidão procedentes da verdade, vai nos dizer Efésios capítulo 4, versículo 24. Criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo está tratando aqui dos pecados da fala. Ele tratou dos desejos nos versículos 5 a 7. E aqui fala das coisas que envolvem relações sociais. E ambas as coisas revelam então a idolatria do coração. É o desejo de controlar a situação. O desejo de controlar as pessoas. O desejo de ser Deus. É o desejo então de conseguir aquilo que quer. Então a pessoa mente. Ela mente. Ela cobiça. E para manter o objeto da sua cobiça, ela usa as mentiras. E Deus abomina a mentira. Porque ela é resultado da idolatria do coração. Ela é resultado dessa tentativa de controlar a situação. Uma pessoa que está mentindo, ela está querendo controlar a situação. Ela não quer que a situação fuja do controle dela. Então ela começa a mentir para manter o controle. Então ela quer ser Deus. É a tentativa de manipular as pessoas. Então ela não fala a verdade para as pessoas. Porque ela quer ter as pessoas sob o seu controle. Então ela mente. A mentira é uma expressão, irmãos, de autoadoração. Mentira é uma autoproteção. Porque falar a verdade muitas vezes você tem que se expor. Mas você não quer se expor. A pessoa não quer se expor, ela quer se proteger, então ela mente. Porque ela não quer perder o que ela deseja tanto. Então ela mente, ela não diz a verdade. É idolatria, é o ego. Como filhos da luz, nós somos chamados a falar a verdade uns com os outros, irmãos. E a mentira é comum. Há muitas formas da mentira se apresentar. Satanás, ele mentiu para Eva quando ele atentou ao pecado. E naquela ocasião, não só o pecado entrou no mundo, mas entrou por meio da mentira. Porque ele é mentiroso e pai da mentira, e jamais ele se firmou na verdade. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44. Nele não há verdade nenhuma, Jesus disse. E depois vieram os homens. Os homens vieram após ele com as suas mentiras. Adão e Eva mentiram para Deus. Quando Deus perguntou o que tinha acontecido com eles. E que os seus olhos tinham sido abertos, porque eles estavam com medo. E aí Adão disse: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mentira. Ele comeu porque ele desejou. Ele cobiçou. Não é o que Tiago diz? Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E a cobiça, irmãos, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Tudo começa com a cobiça. Adão teria que ter dito: Senhor, eu cobicei e comi. Mas ele mentiu. Foi a mulher que tu me deste. E quando ele foi falar com Eva, ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Mentiu. Porque o texto diz que vendo ela que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou e comeu. Mentiu. Logo depois no capítulo 4 aparece Caim, que por inveja do seu irmão,
incomodado com a santidade do seu irmão, que despertava o seu próprio pecado, pesava na sua consciência o fato do seu irmão ser justo diante de Deus e ele não ser. Ele chamou o seu irmão para o campo, juntou o seu irmão, degolou o seu irmão, o matou por sufocamento, ao ponto do sangue dele cair sobre a terra. E então depois Deus o chama e diz: onde está teu irmão? Não sei. Mentiu. Mentira. Aí você vem, irmão, quando Deus inaugura o povo dele por meio de Abraão. O que Abraão faz? Mentiu que Sara era sua irmã. O que Sara fez? Mentiu quando o anjo disse que ela havia rido. Quando o anjo de Deus disse que ela seria mãe dali um ano, ela riu. E o anjo disse: por que ri a tua mulher? Ela disse: não me ri. Tentou esconder de Deus. Mentira. Isaac mentiu dizendo que Rebeca era sua irmã. Jacó mentiu para o seu pai dizendo que era Esaú. Os irmãos de José mentiram para Jacó a respeito dele. Davi mentiu para o general do exército romano a respeito de Urias, quando ele o enviou para ser morto. Judas mentiu quando ele foi beijar Jesus. Não disse uma palavra. Com um gesto ele mentiu. Pedro mentiu 3 vezes, dizendo que nunca tinha conhecido Jesus. Então o que vemos na Bíblia? Que a palavra de Deus está falando da humanidade. Mentiras, irmãos. Mentiras o tempo todo. Mentiras para controlar uma situação. Mentiras para manipular outras pessoas. Mentiras que revelam que amam a si mesmas. Mentiras revelando a idolatria do seu próprio coração. Por isso que Deus odeia a mentira, porque ela é obra das trevas. E Ele diz que nós devemos andar na luz. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Então, como filhos da luz, nós não temos nada para esconder. Mas por que isso acontece, irmãos? Por que isso acontece? Por que a ira, irmãos, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do nosso falar, a mentira? Por que isso acontece? Por falta de compaixão para com as outras pessoas. É quando nós estamos pensando em nós. Quando nós estamos adorando o eu. Então, irmãos, porque nós somos cidadãos do reino dos céus, nós podemos viver na verdade. Nós podemos buscar as coisas que são do alto. Nós podemos pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Nós podemos fazer morrer essa nossa natureza terrena. Nós podemos fazer morrer essa idolatria que tem no nosso coração. Nós podemos deixar a cobiça. Nós podemos nos despir do velho homem. Nós podemos então deixar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, essa linguagem obscena do falar. Podemos deixar a mentira e falar a verdade, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Nós já morremos em Cristo Jesus. Já fomos ressuscitados com Ele. Nós já fomos perdoados. O escrito de dívida que era contra nós e nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Nós vimos no capítulo 2 dessa carta. Então nós podemos andar em novidade de vida. Nós podemos perdoar. Perdoar uns aos outros. Lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala deste assunto, ele diz: longe de vós toda a ira e cólera e amargura e gritarias, antes sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou. O contrário disso tudo aqui, que ele diz no versículo 8 aqui, e no 9 da mentira, o contrário disso tudo é compaixão. Antes sede compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Nós podemos ter compaixão pelos outros, porque o Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Nós somos filhos da luz e devemos andar como tal. Então, percebam, irmãos, Deus nos chama a olhar para nós mesmos. Se cada um de nós estiver olhando para si mesmo todos os dias e saber que o pior inimigo é o que está dentro de nós, é o pecado que quer se levantar e quer tomar o seu reinado de volta, que foi perdido pela graça de Cristo. Se todos nós tivermos isso,
como seria diferente a nossa vida como igreja, porque o Evangelho transforma. Nós somos filhos da luz e devemos andar como tal. A luta contra o pecado é o chamado de Deus para todo aquele que está em Cristo Jesus. De que maneira se dá essa luta? Ela se dá negando a si mesmo. E ela se dá tendo compaixão para com as outras pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez nos dirigir a Ti, Senhor, te agradecendo pela Tua palavra, Senhor. Pai, agradecendo, Senhor, porque, ó Pai, nós nunca, Senhor, poderíamos ouvir coisas assim, Senhor, se não fora pela Tua palavra. Quem falou assim, Senhor, do ser humano? Quem, Senhor, foi capaz, Senhor, de descrever, Senhor, o ser humano dessa forma? Senão aquele que o criou e que o assistiu caindo, Senhor, em pecado, que é o Senhor, meu Pai. Então nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor nos mostrar, Senhor, agora que somos salvos pela Tua graça, Senhor, que temos esta garantia, como cantamos aqui, Senhor. Nenhuma força poderá nos arrancar de Tuas mãos. Ó Pai, nós cremos nesta verdade, nós estamos seguros em Ti. E te agradecemos, ó Pai, por o Senhor falar assim conosco e nos mostrar, Senhor. Nos chamar a atenção, Pai, nos despertar, Senhor, para a luta que nós temos, Senhor, que lutar enquanto nós estamos aqui aguardando o Senhor vir nos buscar. Essa luta, Senhor, contra esse coração, Senhor, idólatra. Esse coração, Senhor, que quer se levantar, Senhor. O pecado, Senhor, que engana, que destrói, Senhor, que surge dentro de nós. Então queremos te agradecer por o Senhor falar assim de nós. Ó Pai, para que nós possamos viver, Senhor, em resposta à graça do Senhor, em resposta ao Teu amor, à Tua misericórdia, Senhor. Viver aqui, Senhor, de modo digno do Senhor, para o Teu inteiro agrado, querido Deus. E nós sabemos, ó Pai, o quão isso é difícil para nós, Senhor. Que luta, Senhor, que nós temos para travar. Ó Pai, então tenha misericórdia, nos ajuda, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, porque é muito fácil, Senhor, para nós, Senhor, nós nos irarmos, Senhor, e em decorrência dessa ira idólatra do nosso coração, todas essas coisas acontecerem. E por terminarmos, Senhor, com mentiras, saindo dos nossos lábios. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Ó Pai, como Davi orou, Senhor, nós fazemos nossas as palavras dele, Senhor. Lava-nos, Senhor. Afasta de nós, Senhor, as nossas iniquidades, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-nos, Senhor, para que nós fiquemos mais alvos do que a neve, Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova dentro em nós, Senhor, um espírito inabalável, Senhor. É o nosso desejo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor, distrair, Senhor, dessa luta que nós temos para travar. Te agradecemos por isso, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, ó Pai, que nunca, Senhor, pensou nessa luta, porque não conhece a salvação, que o Senhor possa salvá-lo com a Tua graça, mesmo que o Senhor usou para nos salvar. E ele possa também ser colocado, Senhor, nesse campo de batalha. Senhor, a luta pela santidade, Senhor. Para que ele possa também, Senhor, ter esse entendimento. É o nosso desejo, Senhor. Para que ele possa ter essa convicção, Senhor, que nós temos de que estamos caminhando, Senhor, para o nosso encontro contigo naquele dia, quando o Senhor virá nos buscar. Ó Pai, queremos ser encontrados de pé nessa luta, Senhor. Então cuida de nós, Senhor. Se há alguém aqui que não conhece Jesus, que possa também, Senhor, receber esse chamado do Senhor, para se juntar a nós como Tua igreja, como Teu povo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. E fazemos isso, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes nas nossas vidas, hoje e sempre.
Amém, Senhor. Nós vamos ouvir o pós-lúdio, irmãos, assim encerramos nosso culto de hoje.